You are currently the only person in this conference. Não gravei aqui. Agora vamos gravar, tá bem. Vocês podem me chamar aí no microfone, eu acho que é melhor aí para mim, qualquer coisa que precise interromper, tá bem? Bom, então nós fizemos a introdução à disciplina, né, na semana passada, e falamos um pouquinho sobre o comportamento no centro cirúrgico. É extremamente importante. Nós vamos revisar isso aí quando vocês fizerem a introdução lá na parte prática da disciplina, né? Tá atrapalhando essa música? Essa música tá muito alta ou não? Só me diz aí, porque senão eu baixo, daqui a pouco tá chato aí. Eu achei que não dá nem para ouvir. Pô, sacanagem. Eu ia fazer uma transmissão no YouTube hoje, para botar uma musiquinha de fundo mais massa, assim, para dar um pancadão ali, mas todo mundo louco aí para uma festinha, né? Mas aí não rolou, não deu tempo. Quem sabe na próxima semana a gente faz um negocinho pelo YouTube ali. Bueno, então aí, falando um pouquinho, né, sobre a parte mais de disciplina mesmo, aquilo que nós comentamos um pouquinho na semana passada, sobre a questão de como funciona, né, a disciplina. Então, a disciplina ela é uma disciplina descritiva, usualmente, né, nós estamos numa situação de exceção, então, onde nós temos que entender e descrever as técnicas básicas cirúrgicas, né, então, entender principalmente, né, porque é o que vamos fazer no nosso dia a dia como cirurgiões, né, a intervenção cirúrgica, ela demanda de um passo a passo, e para saber esse passo a passo, usualmente escrever isso nos faz gravar muito. Até hoje, se eu vou fazer uma intervenção nova no paciente, né? Recentemente a equipe fez ali uma intervenção de um shunt portosistêmico, que é uma intervenção mais precisa, mais delicada, mexe diretamente com a parte de veias, né? do fígado. E eu estudando a técnica, era a primeira vez que eu estava fazendo essa técnica, eu descrevi ela, escrevendo ela, né? Então, isso muitas vezes me ajuda. Não foi do Docinho. Docinho foi estava no HCV, mas era shunt mesmo, porto sistêmico dele. Esse foi do Cebolinha. Ué? Mas ninguém me falou nada sobre... o Cebolinha, exato. Mas do Docinho eu não estou sabendo que é shunt porto sistêmico que está no HCV. Ninguém me falou nada, enfim. Está tudo pronto para fazer o próximo paciente. Cebolinha está super bem agora. Cebolinha era um paciente mais de ano, depressivo, apático, quase morreu umas 2 ou 3 vezes e agora está bem. E agora tá bem já. Tá com fome, André. Bom, vamos lá. Então, ela é uma disciplina descritiva, né? E aí, o que diz? Ó, no que a gente baseia, né, essa questão de ser descritiva e ser repetitiva? É nisso aqui, ó, que a doutora Matera falou lá. O conteúdo predominante prático da disciplina de cirurgias exige do aluno treinamento constante. Isso aí em qualquer área, não vou dizer que é só a cirurgia, né? E deve-se lembrar que as habilidades manuais e psicomotoras, para serem desenvolvidas, requerem um treinamento repetitivo. Então, se vocês querem fazer melhor, vocês têm que repetir aquilo. Não é à toa que o melhor cirurgião, o melhor laboratorista, o melhor diagnóstico por imagem é aquele que tem mais experiência. E como é que ele tem mais experiência? Porque ele estuda e ele repete o que ele faz. Quanto mais ele repete, mais ele ganha experiência. Então, é óbvio que durante um aprendizado, quanto mais vocês repetirem, mais vocês vão ganhar experiência, né? E na hora que tiverem que atuar, né, prontamente no paciente, vocês vão ter mais experiência na realização desses procedimentos aí. E aí começa uma parte legal, aqui eu não vou entrar muito em história, porque acho que a gente vai perder um tempo precioso, depois eu vou passar um material para vocês, para quem quiser ler um pouquinho sobre a história da cirurgia, mas tem algumas coisinhas que eu gosto de falar. Uma das coisas que eu gosto de falar é desse livro, chamado O Século dos Cirurgiões. Tá? Quem gosta de cirurgia, e mesmo quem não gosta, quem gosta de ler, eu acho extremamente importante ler, porque a gente angaria informações que ninguém vai tirar da gente, e melhora, né, a nossa escrita, melhora nosso meio de fazer essa conversação, né? Então melhora tudo. E esse é um livro, O Século dos Cirurgiões, que ele não é específico
para quem quer fazer cirurgia, e sim para quem quer saber a história da medicina como um todo. Ele é um livro absolutamente fantástico, fácil de ler, não é um livro caro, acho que até vocês devem conseguir ele na internet, e ele tem passagens que falam sobre a cirurgia que são fantásticas. Né? Para vocês terem uma ideia, esse livro nos traz, isso a gente sabe, né, de toda a cirurgia, mas esse livro nos traz passagens que dizem, passagens não, mas escritas que dizem o seguinte: antigamente, para vocês terem uma ideia, o cirurgião melhor considerado, que era aquele que era o bambambam da cirurgia, era o cirurgião no qual o avental dele, né, a rouparia cirúrgica que ele usava, o do dia a dia, tinha mais pus, tinha mais sangue coagulado, tinha mais sujeira de cadáver, e aquele era considerado o cara que era o bambambam, era o cara que fazia melhor a cirurgia. Ele matava muita gente, porque não existia nenhuma tentativa de melhorar a asepsia, que é um termo que nós vamos aprender daqui a pouco. Mas era o cara que era o melhor. Os aventais deles eram, vamos usar um termo chulo, podres, né? Que eram aqueles caras que sabiam fazer a cirurgia. Então, esse livro nos traz, entre outras passagens, do século dos cirurgiões, muitos momentos legais da cirurgia, da anestesia, né, da medicina como um todo. É bem legal, assim, se vocês puderem ler cirurgia, colocarem esse livro aqui, eu acho que vocês vão devorar eles em uma semana, vocês já leram esse livro aqui. E ele diz um negócio interessante, que é isso aqui, né? A história da cirurgia é uma história dos últimos 100 anos. Isso aí, ele foi lançado em 90 e alguma coisa, então vocês imaginam aqueles últimos 100 anos, o que desenvolveu a anestesia, a cirurgia. O professor Marcello já passou um vídeo para vocês sobre a história da anestesia, né, com William Thomas Green Morton. 1846, ele fez uma demonstração, né, para todos os grandes nomes daquele momento, mostrando um procedimento da anestesia com éter de um paciente, né? Também deve ter falado sobre aquele problema que deu no primeira tentativa de anestesia registrada, que foi de um cirurgião, Horace Wells, que fez uma tentativa com óxido nitroso e não conseguiu, também virou anedótico. Né? Então, tudo isso aí está nos vídeos, eu acho que o professor deve ter passado para vocês, e ele realmente conta a história da anestesia. E da cirurgia, tem várias coisas que marcam. Né? Olha outra frase fantástica que é dita por esse livro. Tudo que existia antes eram apenas trevas de ignorância, de sofrimento, de tentativas infrutíferas na escuridão. E a história dos últimos 100 anos oferece o mais extraordinário panorama que a humanidade tem conhecimento. Né? Então, eu chamo a atenção para vocês aqui, ó, tudo o que existia antes era apenas trevas de ignorância, de sofrimento, de tentativas infrutíferas na escuridão. E por que eu gosto dessa frase? Pessoal, não sejam essas pessoas que tentaram coisas há 120 anos atrás, ou antes que isso. Não sejam melhores que isso. Estudem e apliquem aquilo que a ciência está nos provando que é melhor. Chega de veterinário tentando fazer coisas nos nossos pacientes que estão descaracterizadas há mais de 200 anos, há mais de 300 anos. Entendo que isso não é não deixa de ser uma crítica, ok, mas é que a gente vê tanta barbaridade, só vocês irem para o YouTube e ver colegas castrando animais sem luva, na sala de estar de clientes, sabe, com as crianças em volta, com o pessoal tomando chimarrão. Isso é coisa que talvez, eu acho que não, tá? Mas talvez há 200 anos as pessoas fizessem isso. Eu acho que não faziam ainda, porque naquela época eram os anfiteatros, apesar de ser uma sujidade, não tinha isso de o proprietário, né, tá em volta, não tem, é inconcebível que no tempo de hoje nós sejamos essas pessoas novamente, tá? Não sejam. É olhar para frente, é pensar para frente e melhorar o nome dessa querida e amada profissão de medicina veterinária, porque o que vocês vão ser são médicos veterinários, tá? Não são meros práticos
não desconsiderando o conhecimento do prático, que é muito um conhecimento, mas vocês serão médicos e médicas veterinários, tá bem? Então, por isso que eu acho importante essa frase aqui, né, nessa imagem aqui. Chegaremos lá, doutora Juliana, chegaremos lá. Então, esse livro, né, esse é um dos livros que eu recomendo. O outro livro que eu ia recomendar, a doutora Juliana já nos falou ali, ó, Medicina dos Horrores. Cara, esse livro aqui, eu acho que é melhor ainda que o Século dos Cirurgiões. É muito. Ele é tétrico. Olha só como é que ele é aqui, ó. Ele vem com as páginas deles meio meio tétrico mesmo, porque as histórias que nós temos aqui, elas são absolutamente fantásticas, né? Então, são muito legais. É um outro livro que vocês têm que, quem gosta, tem que ler, porque tem coisas absolutamente fantásticas, né? Como, por exemplo, o cirurgião, um dos cirurgiões que teve lá uma das amputações. O cara era um gigante na amputação, fazia uma amputação extremamente rápida. E uma vez ele fez uma amputação que ele amputou a perna do paciente. Naquela rapidez da amputação, em menos de um minuto e meio, ele já estava terminada a amputação, ele passou a faca, né, o bisturi, no seu auxiliar. Então, morreu o paciente da infecção, morreu o auxiliar da infecção e um espectador que estava olhando se assustou e teve infarto e morreu também. Ou seja, ele teve 300% de óbito em um procedimento cirúrgico. Então, essas histórias estão aqui, é um negócio fantástico. É muito bom esse livro também aqui, para quem quiser, pega, porque é show de bola mesmo ali. Tá bem? Bom, vamos lá. Eu começo a contar a história aqui e nós vamos longe. Então, assim, ó, hoje em dia, o que se diz que a cirurgia atual ela depende de dois fatores. Um é a anestesia, com a descoberta da anestesia em 1846, depois a evolução, a atuação dentro da medicina veterinária, os grandes avanços que nós temos na anestesia hoje em dia, com os grandes anestesistas, né, e os grandes protocolos que nós fazemos para os nossos pacientes, e a asepsia, né? A asepsia, já adiantando uma terminologia, a asepsia, ela nada mais é que o conjunto de técnicas utilizadas para evitar que se instale uma infecção, né? Então, tudo que eu vou fazer para que aquele paciente não tenha uma infecção. E ela envolve antisepsia, esterilização e desinfecção, que nós vamos ver daqui a pouquinho cada um desses termos aí, tá? Mas se eu não tiver a asepsia, e se eu não tiver anestesia, eu não tenho uma cirurgia atual. Eu tenho uma cirurgia lá do século dos cirurgiões, lá de 1800 e alguma coisa, se não antes, porque a gente vê cada coisa aí que parece que até antes disso aí, tá? Então, olha só, algumas citações, né, das passagens importantíssimas que nós tivemos da cirurgia. A primeira dela lá para o Ambroise Paré, em 1500 e alguma coisinha lá, é um cara que ele não era médico, tá? Porque existiam 3 classificações naquela época. Existia o médico, que era o cara, o bambambam, o mais conceituado da sociedade, no meio científico. Existia o cirurgião, que era um cara meio... Tá, ele era legal, assim, né? Mas ele era meio desconsiderado, porque ele roubava cadáver, ele comprava cadáver, né? E era um problema, porque existia uma questão de violação dos cadáveres. Ele levava o cadáver no século dos cirurgiões fala ali, ele levava um cadáver para dentro dos seus quartos para estudar técnicas, para estudar anatomia, né? E por aí, imagina o quarto de vocês agora com um cadáver no lado ali e vocês estudando ali a técnica da cirurgia. E existia o barbeiro cirurgião. O barbeiro cirurgião, esse era o multiuso, né? Aquele que o paciente ia lá com abscesso, ele drenava o abscesso e já fazia a barba do paciente. Então o cara era completo, né? Tipo Mombril, assim. Então essas 3 classificações. E ele começou como barbeiro cirurgião e depois passou para cirurgião. Foi um cara bem conceituado na época. E foi um dos caras que pegou alguns dos conhecimentos ao longo da história, né, da medicina, e utilizou técnicas, por exemplo, técnicas de pinçar. É uma coisa simples, né? De pinçar um vaso. Pinçar, pegar uma pinça, tá? Que a gente conhece, vai pegar isso aqui, opa, essa não. Pegar essa pinça aqui, né? Desta forma, porque o cirurgião ele pega com o primeiro dedo,
e o quarto dedo, é assim que vocês vão pegar um instrumental, aprender a pegar um instrumental. Qualquer pessoa que pega com esse dedo aqui já não está nos princípios da cirurgia, e existem motivos para pegar assim, eu vou ensinar para vocês, tá? Muito menos assim, né? Assim quem pega é quem tem a tesourinha, aquela da Mônica, né? Sabe, a do Cebolinha, aquela quando a gente é pequenininho. Pois é, a gente pegava assim, né? Não assim nem pensar, né? Pegar. Então o cirurgião ele pega assim. Então ele pegava uma pinça, ia lá naquele vaso que estava sangrando e pinçava o vaso e parava o sangue. E depois fazia uma ligadura. Esse cara que começou com esse tipo. Né? Porque antes disso, como é que era feita a situação? Antes disso, era feito com ferro quente. A pessoa botava ferro quente, botava lá o azeite fervendo na ferida lá e melhorava. Não, claro que não, morria um monte de gente, dava infecção, dava horror de coisa, mas parava o sangramento, né? Então, dá para parar o sangramento com ferro quente? Claro que dá, mas é melhor um ferro quente ou uma pinça bem posicionada, fazendo uma ligadura com o fio correto? Óbvio que é a segunda opção. E ele começou, uma vez ele... É interessante a história desse cara, porque uma vez ele tratava assim as feridas também. Ele tratava com azeite quente, botava azeite quente lá, aquilo obviamente que causava uma lesão, né? Parava o sangramento e beleza, era assim como faziam na época. Aí uma vez ele não tinha, estava numa situação lá que ele não tinha azeite. E aí ele resolveu pinçar aquela ferida, né? Fez um pinçamento. E o que ele se deu... E aí aquela noite, ele refere na biografia dele, que ele refere que aquela noite ele passou muito mal. Ele pensando, pô, o que eu fiz, né, cara? Não fiz a questão do azeite quente, o que meus colegas vão pensar? Com certeza amanhã a pessoa vai estar morta, né? No outro dia chegou lá, os que ele tinha usado azeite quente estavam todos infeccionados, com dor, com edema naquela região, né? Aquilo lesionado, febre. E o que ele tinha feito da outra forma era uma pessoa bem, estava sem dor, estava tudo controlado. Aí ele começou a ver, não, pera um pouquinho, tem coisa errada aí. Aí começou a fazer daquela forma. Os outros cirurgiões achavam que ele é louco. Esse cara é louco. Mas com os resultados, as pessoas começaram, então, a divulgar o trabalho dele, e o trabalho dele, obviamente, até hoje, né, é utilizado uma simples pinça, né, utilizado para fazer uma hemostasia, tá? Então, a história é bem legal quando mostra a história desses caras aí. Bom, o controle da dor, né, com anestesia, iniciando com a anestesia em 1846, né, que eu falei para vocês agora, e o controle da infecção. São três fatores bem legais em relação à cirurgia. E Joseph Lister, ele é um cara que pegou lá os ensinamentos de Pasteur, né? Vocês sabem da pasteurização, né? Então, essa técnica foi inventada por Pasteur, Louis Pasteur, e ele acabou utilizando, e o pai do Lister, ele fazia lentes e fazia microscópios, ele começou a usar esses microscópios e observar que existiam micro-organismos, e num determinado momento ele começou a utilizar produtos para limpeza das mãos. Então, vocês imaginem o seguinte, ó, os cirurgiões, eles saíam da sala com cadáver, né? Eles estavam lá fazendo um cadáver, estavam fazendo uma drenagem, um abscesso, totalmente infeccionado, aquelas lesões, saíam daquela sala e iam para outra sala fazer um parto. E aí, obviamente, que a mulher morria de febre puerperal, né? E aí, não sabia, era normal, ou morria, os que salvavam, beleza, mas a maior parte morria. E aí, um dia, o Lister começou a dizer, não, vamos o seguinte, ó, vamos lavar as mãos. Com essa substância aqui, vamos lavar e aí vamos fazer os procedimentos. E aí, obviamente que no início todo mundo desconfiava, não acreditavam, e começaram a ver que com essa simples técnica de lavar as mãos, nós conseguimos termos resultados melhores em todas nas cirurgias, nos partos, inicialmente nos partos, né? E começou a melhorar toda essa situação. Aí o pessoal começou, opa, tem coisa... Né? Tem coisa errada? Não, tem coisa boa aí. E começaram a fazer essa técnica e foi desenvolvendo, e até hoje, então, nós usamos a antisepsia de mãos e braços. Ou seja, a lavagem de mãos e braços antes de fazer um procedimento cirúrgico. Né? E por incrível que pareça, de novo, volto na teoria do século dos cirurgiões, tem cirurgião, ou melhor, pessoas que se chamam de cirurgiões que não lavam as mãos para fazer um procedimento cirúrgico. Né? Então, é isso que eu digo, são coisas que foram descobertas aí, mais de 100, 150 anos, e as pessoas ainda duvidam. É meio... não dá para entender. Então, eu não quero que vocês sejam assim. Quero que vocês sejam melhores que isso. Levem isso. Sabe? Não é nem levar, pô, tá aí, tá disponível todo o conhecimento científico.
Enfim, vamos lá. Mas às vezes a gente se indigna um pouquinho com isso. E aí, eu tenho certeza que vocês conhecem isso aqui, né? O tal do Listerine, né? Talvez alguns até utilizem o tal do Listerine ali, que é aquele antisséptico bucal, né? O Listerine, quando surgiu, ele era um antisséptico cirúrgico, é utilizado antes de procedimento cirúrgico para lavagem de mãos. Depois ele passou a ser utilizado na boca, né? Para procedimentos na boca, e aí hoje em dia é um antisséptico como qualquer outro enxaguante bucal aí, né? Que com certeza diminui a carga bacteriana na boca de quem o usa. Né? Vamos lá. Então, falando um pouquinho de cirurgia, ó. Cirurgia, o que é? Trabalho com as mãos. Né? Tem sua origem latina, sua origem em palavra grega, e ela significa trabalho com as mãos. Então, manobras com as mãos. Né? É onde a gente vai utilizar o termo cirurgia. Eu vou passar esses slides aqui. Tá? Alguns slides vocês vão ver que eu vou deixar 2 segundos e vou passar porque é teoria. Eu não quero ficar aqui batendo muito em teoria nesse momento. Depois vocês têm os livros para estudar, o material para estudar. Senão a gente vai perder nosso tempo aqui conversando coisinhas que vocês podem ler depois, tá? Então, a cirurgia... Então, sobre a cirurgia, eu tenho que dizer o seguinte. Ó, a cirurgia o ideal da cirurgia é que vocês entrem com um paciente para a cirurgia e que esse paciente saia melhor da cirurgia do que ele entrou. Esse é o ideal de um procedimento cirúrgico, tá? Se ele entrar para um procedimento cirúrgico e ele sair pior do que ele entrou, ok, pode acontecer? Pode, sempre com o tutor, o proprietário, o responsável orientado, que isso possa acontecer, e naqueles casos extremos. Agora, se ele entrar por uma OSH, por uma castração, e ele morrer de infecção no pós-operatório, é uma complicação? Sim, é uma complicação. Agora, se essa complicação for por a pessoa que está executando o procedimento não executar da forma correta, ou seja, não é desconhecimento, tá? É incorreto. Eu saber o que está certo, mas eu não vou fazer, aí é uma situação que não pode acontecer, tá bem? Técnica cirúrgica, então ela estuda todas aquelas manobras básicas do procedimento cirúrgico. Vocês, nem de longe, vocês vão ver todos os procedimentos cirúrgicos que existem, né, na cirurgia veterinária. Não existe a menor chance disso. Mas a ideia da clínica cirúrgica 1 ou da técnica cirúrgica é que vocês aprendam as manobras básicas utilizadas nesses procedimentos mais complexos. Com essas manobras básicas, vocês vão conseguir fazer, por exemplo, uma cirurgia cerebral, uma cirurgia de medula, abrir um tórax, porque vocês sabem o básico. A técnica mais avançada, bom, vocês vão fazer estágio, vocês vão fazer cursos, vocês vão acompanhar pessoas que fazem essa técnica, que vão treinar vocês técnicas, vocês podem estudar em livros, mas tem que saber o básico. Se não souber o básico, eu vou operar uma cabeça. Beleza, vou operar uma cabeça, mas não vou usar luva, porque eu acho que luva é bobagem. Vai morrer o paciente de infecção. Você entende? Então, não é só nisso. Todas as outras manobras estão envolvidas nessa manobra, nesse principal destino de vocês, que é a cirurgia neurológica, por exemplo, tá? A técnica cirúrgica especial, aí sim, é essa que eu falei, é a toracotomia, é a intervenção no coração, é a intervenção no sistema digestório, então são coisas mais específicas. Então, a técnica cirúrgica geral e a técnica cirúrgica especial. Os objetivos da cirurgia estão descritos aqui, né? Isso aqui é uma questão teórica, né? Finalidades da cirurgia, então, salvar vidas, restabelecer a função, ok. Quais são os fatores limitantes da medicina veterinária como um todo? O fator econômico é muito limitante. A atitude do proprietário era muito limitante. E, graças a Deus, isso está mudando. E isso depende muito da nossa conversa com o proprietário, né? Explicando a importância, comparando com a medicina humana, porque o que vocês vão aprender aqui na disciplina, pessoal, é a mesma coisa que o melhor cirurgião humano aprendeu na cirurgia básica dele lá. As técnicas são exatamente as mesmas, tá? Elas têm a origem nos mesmos livros textos que originaram toda a cirurgia lá antigamente, tá bem? A atividade da cirurgia, né? Reparação de feridas, extirpar tumores, por exemplo, reconstruir pacientes que foram atropelados por um ônibus, por exemplo,
falando porque já aconteceu lá no hospital, então pode se acontecer com isso aí, né? E fisiológica, né? Uma castração, uma orquiectomia, o SH pode realmente ter essa incidência, tá? Tipo de cirurgia, leve, grave, então com perigo ou sem perigo de vida, simples ou composta, então simplesmente uma incisão, tu tira um tumor, ou tu precisa intervir pele, subcutâneo, músculo, sistema osteoarticular, né, entrando numa cavidade, ela é uma composta, então precisa de mais manobras. Uma cirurgia que ela pode ser cruenta ou incruenta, né? Uma cruenta tem que abrir um tórax para remover um tumor, um hemangioma, vai sangrar muito, então cruento. Eu tenho que somente remover um papiloma lá que está na pele, incruento, tá? São esses tipos de designações. Vocês vão ler essas palavras aqui durante a leitura de técnicas, né? Determinadas técnicas. Tá? Essa cirurgia é considerada cirurgia cruenta. Pronto, já sabe o que é. Bem? Regulares e irregulares, né? Sempre que possível, faça uma cirurgia regular, ou seja, uma cirurgia que vocês estão entrando para uma situação onde vocês têm o conhecimento, vocês têm o plano A, o plano B e o plano C. O plano A pode dar errado, o plano B pode ser errado, aí tu tem o plano C, né? Então, sempre tenham essa questão. É muito importante vocês entrarem preparados, senão ela vai se tornar uma cirurgia irregular, né? Uma cirurgia pode ser radical ou paliativa, né? Uma exérese de um tumor, uma neoplasia, ela pode ser radical e melhorar a atividade desse paciente, ou ela pode ser paliativa, vai melhorar a qualidade de vida, mas ela não vai curar o paciente. E muitas vezes, para curar, eu preciso da cirurgia e da clínica, né? E outros métodos para tratamento, por exemplo, de determinados cânceres, né? Corretiva, ela pode ser urgente e eletiva. Vocês devem ter visto muito a palavra eletiva agora na questão da Covid, porque as cirurgias eletivas, elas não foram realizadas durante as partes onde a Covid estava mais intenso, né? Dentro dos hospitais. Eu preciso fazer uma correção do lobo da orelha, que está mais para fora, mais para dentro, enfim. Então, a cirurgia eletiva, ela pode esperar. Uma cirurgia que não é eletiva, ela é urgente, pode ser urgente, né? Pode ser de emergência, e esse paciente tem que entrar para a cirurgia, por exemplo, com um sangramento, né, abdominal. Tem que abrir para ver esse sangramento e corrigir a fonte desse sangramento, né? Então, você deve ter visto muito no jornalismo, né, durante a Covid. Né? As especialidades que tem, todas as especialidades que tem em medicina humana, nós temos em medicina veterinária. Não quer dizer que a gente tem aqui no hospital veterinário, mas muita gente tem aqui no hospital veterinário. Mas na história da medicina veterinária mundial, nós temos basicamente todas as especialidades que existem na medicina humana. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, né, uma cirurgia com um microscópio, né? Então, um microscópio cirúrgico, em oftalmologia, pode ser microcirurgia também. Recentemente, nós fizemos lá uma cirurgia de ureter no microscópio cirúrgico. Para vocês terem uma ideia, uma cirurgia de ureter num gato, eu preciso suturar esse ureter com fio 10 zeros. O fio 10 zeros é um fio mais fino, bem mais fino que um fio de cabelo, né? Muito fino, vocês vão ver isso aí na aula prática, né? Então, cirurgias com cardíacas, por exemplo, também, cirurgia cardiovascular, outro tipo de cirurgia que também é feita na medicina veterinária, né? E tudo isso, todo esse conhecimento de cirurgia, de asepsia, eu tenho para evitar uma coisinha que é chamada infecção cirúrgica. Se vocês não souberem, se vocês não forem criteriosos, a infecção cirúrgica ela se instala. E se instalando, ok, vamos dizer que não teve o que fazer. Foi um trauma, foi um paciente que foi atropelado, foi um paciente que foi mastigado e ele teve que entrar para a cirurgia. Bom, vocês já sabem que a chance de ter infecção cirúrgica no pós-operatório é muito grande. Agora, o que eu preciso saber, então? Eu preciso reconhecer os sinais que esse paciente está com infecção cirúrgica e aí poder tratar, né? Então, eu tenho que saber prevenir. Mas se eu não conseguir prevenir, eu tenho que identificar quando essa infecção está presente e saber tratar essa infecção. E aí nós temos as duas disciplinas, Clínica Cirúrgica 1 e Clínica Cirúrgica 2, falando sobre isso, né? Para que vocês realmente aprendam a identificar e a tratar a infecção cirúrgica, tá? Então, aqui, como eu disse aqui, ó, a principal complicação cirúrgica que o cirurgião deve prevenir, diagnosticar e tratar, sem dúvida nenhuma. Essa aí é a infecção cirúrgica. E aí vem esse cara aqui, né? Louis Pasteur.
né, que eu comentei com eles lá, que o Lister se baseou muito no que o Pasteur falava lá, né? E aí ele dizia o seguinte: o infinitamente pequeno, ele desempenha um papel infinitamente grande no desenvolvimento das doenças. O que ele estava falando sobre isso? Bom, ele verificou, né, a incidência, a existência de micro-organismos, né? Então é sobre isso que ele falava. Então parece ainda que hoje em dia o médico veterinário não acredita que existam bactérias, né? O cara não lavar a mão, o cara não usar uma máscara, né, uma touca, né, fazendo um procedimento cirúrgico, a gente pensa que talvez seja isso. E não vem me dizer que isso aí é custo, né? Porque uma luva, uma máscara, uma touca não é custo, não pode ser considerado custo, né, para deixar de usar isso e fazer a infecção do paciente. Não é assim. Então, obviamente que ele falava de micro-organismos, mas eu trouxe um negócio aqui que é legal, que até eu vou se vocês não conhecem essa palavra, eu vou colocar agora, e vocês vão ver isso na Clínica Cirúrgica 2, se já não viram, que é o termo nosocomial. Tá? Nosocomial são infecções de origem hospitalar, de origem clínica, né, que acometem o paciente. Então, o paciente entra para um hospital e dentro do hospital ele acaba adquirindo uma infecção. Essa infecção o nome dela é nosocomial, tá? E aí eu trouxe só essa questão aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo, me dá um ok se vocês estão conseguindo ler esse texto aqui. Só o título ali já tá bom. Alguém está vivo aí? Beleza. Então, olha só, formiga como fator de risco para infecções nosocomiais. Formiga, né? Então, às vezes, vocês vão visitar um hospital e vocês olham aquela formiguinha, né? Aquela formiguinha vermelhinha lá, passeando no hospital. Aí, sabe, tem formiga aqui. Ah, tá tranquilo, tem formiga. Pô, os caras pegaram essas formigas e fizeram cultura para saber o que tinha sobre elas. Meu Deus, eles acharam as piores bactérias de infecção hospitalar nessas formigas aí, tá? Então, assim, o risco existe porque essa formiga, ela está lá no paciente, ela está lá no centro cirúrgico, ela está lá na área de alimentação e ela está transitando. Então, por isso, o controle de vetores, né, o controle de insetos, de pragas dentro de clínicas e hospitais é extremamente importante. Tá? A gente pode acontecer infecções baseadas nesses vetores, eles transmitem de um lado para outro. E é interessante esse artigo que ele fala, inclusive, que existem formigas que elas não gostam de sujidade, elas gostam de limpeza, elas gostam de estar onde tem material esterilizado, mas nem por isso quer dizer que ela esteja esterilizada. Ela pode estar levando contaminação para esses locais. Então, artigo, isso aqui é fácil de usar, tu botou lá formiga nosocomial lá no Google, e vi um monte de artigo falando sobre isso aí, tá? E o melhor desse cara, esse cara falou um negócio aqui que eu acho absolutamente fantástico, eu tento replicar sempre que possível. Olha a inteligência dele, né? E que, infelizmente, não pega todo mundo, né? Ao invés da gente tentar eliminar os germes, ou seja, antibiótico, né? Como diz lá, tirar eles da ferida, não é mais inteligente a gente não deixar que eles cheguem na ferida? Não seria muito mais inteligente fazer isso? Olha vocês aqui, depois do momento que vocês tiverem toda a parte básica da cirurgia, vocês vão estar lá acabós lá, né? Então, por que toda essa paramentação? Por que tudo isso aqui envolvido no paciente de vocês? Para evitar uma infecção. Aí tu diz assim, não, mas se tiver infecção, usa antibiótico. Tchê, olha o que o cara falou há 100 anos. Não é mais inteligente prevenir do que depois ter que tratar, gastar com antibiótico, resistência bacteriana, dor no paciente, porque infecção, não sei se vocês já tiveram alguma infecção, mas dói, é muito dolorido, pode levar a uma sepse, né? Pode levar à morte do paciente. Então, é muito mais inteligente a gente prevenir, né? E é isso que eu peço para vocês. Tentem prevenir essas infecções, tá? E utilizando o que? É muito básico prevenir uma infecção. É usar uma luva, né? É esterilizar o instrumental de vocês, é cuidar dos campos que vocês usam lá, é o ambiente que vocês usam. E aquilo que eu falei na primeira aula lá, nivelem por cima, e aí vocês conseguem baixando degraus. Agora, se vocês nivelarem por baixo, vocês não vão conseguir subir de uma hora para outra, tá? Então, por isso que eu peço para vocês isso aí. Bom, vamos lá. Alguns conceitos, né, que nós temos que aprender. Então, esterilização, porque a gente usa muitas vezes esses conceitos errados. Achei que a Cláudia quer falar. Esterilização, pessoal, é a abolição total de qualquer vida
sobre superfícies inanimadas, tá? Um instrumental cirúrgico, né? Peguei um instrumental cirúrgico ali, esse instrumental cirúrgico, para eu utilizar ele em um paciente, ele tem que estar esterilizado, tá? Todo o material lá, o cabo do meu bisturi, ele tem que estar esterilizado. O fio que eu vou utilizar no meu paciente, ele tem que ser esterilizado, e ele é esterilizado. Vou falar daqui a pouquinho ali, tá? Nesses casos aqui, todos de esterilização, não existe nada, nem esporos existem nessa superfície aqui assim. E ela, obviamente, vai estar embalada, que nem esse aqui. Esse aqui está embalado, né? Uma forma fechada no invólucro e protegido. Então, o volante, que é uma pessoa da equipe de vocês, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai abrir e, sem tocar na parte de dentro, ele vai dar. Para quem? Para o instrumentador, que com luva e paramentado vai pegar só essa parte aqui. Pronto, continuei estéreo, porque a minha luva está estéreo, e isso que vai em contato com o paciente está estéreo. Tá? Então, esterilização é a abolição total de qualquer micro-organismo. Aí o pessoal diz assim, mas eu posso esterilizar os meus braços. Esteriliza teus braços lá para te entrar em cirurgia. Pessoal, se vocês esterilizarem o braço de vocês, pode. O que vocês fazem? Vocês pegam, abrem um forno, tá? Bota esse forno a 300 graus e coloca lá para dentro os braços de vocês. Aí vocês vão esterilizar o braço de vocês. Ou seja, não tem como esterilizar, tá? Os braços de vocês. Outro termo que a gente usa às vezes errado, desinfecção. Desinfecção também é utilizado em superfícies inanimadas, né? Por exemplo, uma mesa do ambulatório, pode ser, as paredes do centro cirúrgico, né? Desinfecção das baias dos suínos lá, entre uma ninhada e outro, né? Entre um ciclo e outro, eu posso fazer a desinfecção. Desinfecção é a abolição, e aí pode ser desinfecção de alto nível, médio nível e baixo nível, depende do produto e da forma que vocês vão utilizar. Então, desinfecção, ela é uma diminuição na carga bacteriana, né? Ela pode ser muito alta, essa diminuição, mas não chega a uma esterilização. Ela pode ser mediana ou mais baixa, depende do produto e da técnica que vocês vão utilizar. E, finalmente, existe a antisepsia. A antisepsia, sim. A antisepsia é nas mãos, nos braços, nas mucosas e no paciente de vocês. Então, eu vou fazer uma antisepsia de mãos e braços. Eu vou fazer uma antisepsia na pele do paciente para iniciar um procedimento cirúrgico. Tá? Eu tenho que fazer, porque com a antisepsia eu diminuo, eu tiro todas aquelas bactérias que são transitórias, ou seja, que não estão na minha mão, ou melhor, que estão na minha mão porque eu encostei em alguma coisa, elas são transitórias, e eu diminuo muito a carga de bactérias residentes, as que estão no meu folículo piloso, eu tento diminuir o máximo, mas as que estão lá no meu folículo piloso, lá dentro dele, onde sai o pelo, ali eu não consigo tirar as bactérias. Então, não é uma esterilização, é uma antisepsia. Antisepsia, superfícies vivas. Desinfecção e esterilização, superfícies inanimadas, tá? Então, vocês vão aprender a fazer antisepsia de mãos e braços. Bom, e a asepsia, o que é a asepsia? Nós já conversamos ali. A asepsia é o conjunto de técnicas que nós utilizamos para evitar que se instaure uma infecção no paciente. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, fazer uma antisepsia de uma ferida cirúrgica. Eu posso fazer isso. De uma ferida. Chegou um paciente que foi mordido lá por um outro cachorro, toda mordida tem inoculação de muita bactéria, né, da boca do outro animal, e aí eu vou fazer uma antisepsia da ferida. Eu vou passar lá a solução fisiológica, posso passar determinados produtos que vão diminuir a carga bacteriana, isso é uma antisepsia, certo? Mas a asepsia é para evitar, tu não vai fazer asepsia da ferida, tu faz a antisepsia da ferida. A asepsia é para evitar, são as técnicas para evitar a contaminação. E isso é fundamental o cirurgião saber realizar, tá? Então, tá aqui, ó, de novo, 2 segundos só para vocês que forem estudar depois por esse vídeo, conceitos, 2 segundinhos para estudar conceito, pausa, né? E vamos para o próximo tópico aqui. Esse cara aqui, dá licença que eu vou fazer como é que chama aquela, baixar aqui, né? Porque esse aqui é o Dr. Halsted.
Dr. Halsted é o pai da cirurgia, foi o cara que teve reverência, isso aí, vou fazer a reverência aqui ao Dr. Halsted aqui, porque ele que teve lá a sacada naquela época dele, 1800, 1900, de criar técnicas. Para vocês terem uma ideia, o Halsted, ele criou o uso da luva cirúrgica, e foi um negócio bem romântico, assim, né? Quando ele tinha um affair lá, né? Tava meio apaixonado, assim, por uma enfermeira lá. E a enfermeira, ela tinha dermatite para substâncias que utilizavam naquela época para diminuir a contaminação bacteriana, né? E ela tinha uma dermatite, né, no braço dela. Aí o Halsted, né, um cavalheiro, né, claro que sem intenção secundária nenhuma, né, ele mandou na Goodyear essa de pneu mesmo, fazer uma luva para ela, né, para ela que não passasse na mão dela aquele produto, e acabou dando certo aquilo ali. Ela não teve dermatite, conseguia fazer a cirurgia, muito mais gente gostou daquela ideia, e disse, vou fazer para mim também. E começaram a fazer também luvas. E então ali criou-se, né, instaurou-se o uso da luva cirúrgica em procedimentos, obviamente, cirúrgicos, né? Então, foi o Dr. Halsted o mandatório. E ele fez todos os princípios de Halsted. Então, são princípios da cirurgia atraumática e asséptica. Então, cirurgia atraumática, que tem... pense isso aqui, pessoal. Toda cirurgia tem trauma. O ato cirúrgico é o ato de invasão tecidual. Uma aplicação de uma injeção, tá, com agulha, é um ato cirúrgico, estou fazendo um procedimento cirúrgico, certo? Então, tem uma invasão, tem o que a gente chama de solução de continuidade, ou seja, abre um orifício lá na derme do paciente, epiderme e derme, tá? Então, ela tem que ser... O conceito atraumático é para diminuição de trauma. Quanto menor o trauma, melhor o resultado cirúrgico de vocês. E o conceito asséptico, quanto menor a quantidade de infecção, melhor o resultado para vocês. Pô, olha aí, 150 anos atrás o cara já falava nisso aí. E hoje em dia ainda tem gente que não acredita. Aí não dá, né? Não dá. Não é uma Covid que surgiu agora, tem gente duvidando da vacina, duvidando, tá, tudo bem, vamos aceitar, tá, surgiu agora faz alguns meses, beleza. Não, faz 100 anos. E tem gente que duvida disso aqui. Então é complicado. E as teorias deles vêm no seguinte, né? O tecido, o que é um tecido? É uma união de células, basicamente, né? E formam um determinado tecido. Toda vez que a gente faz um trauma nesse tecido, existe a liberação de enzimas, e essas enzimas, obviamente, que vão atrasar a cicatrização. Quanto maior o trauma eu fizer nesse tecido, maior o atraso na cicatrização e a propensão à infecção. Um exemplo simples, tá? Simples mesmo. Todos vocês, acredito que já tenham, sem querer, obviamente, né? Mas pegou lá uma faca, estava cortando um tomate lá, né? Tomate ainda, né? Fosse uma picanha. Cortando um tomate, pá, e dedo. Pegou o dedo lá. Aí que tá, sangra, dói pra caramba, mas tu dá uma apertadinha ali, limpa, lava, dá uma apertadinha, aquilo ali em 6 horas tá selado, e se tu mantiver a imobilização, aquilo vai cicatrizar com muita propriedade. Agora, imagina esmagar o teu dedo numa porta, por exemplo, pá, que esmaga tua unha, aquilo vai longe para cicatrizar, para voltar ao normal o teu dedo, porque existe uma lesão tecidual muito intensa, né? O que acontece muitas vezes com os pacientes, que o carro passa por cima, né? Um paciente com um trauma por faca, por arma branca, cicatriza muito mais rápido. A tendência é. Agora, um paciente por esmagamento é muito mais difícil. Então, o princípio da cirurgia atraumática, tá? Menor o trauma cirúrgico. Então, olha só. O rompimento excessivo das células pelo trauma cirúrgico propicia a saída de enzimas que retardam a cicatrização. Então, realmente, eles vão retardar a cicatrização. Bom, vocês entendendo isso, vocês entendem o porquê que eu digo não fatia. Para de fatiar. O que é o fatiar? Olha só, tu pegou um paciente, tu tá com o bisturi lá, né? Essa é uma das formas que a gente pega o bisturi, tá? E aí tu começa, tu tem que fazer uma incisão. Obviamente que no início, como cirurgião aprendiz, né, vocês têm medo de aprofundar o bisturi e às vezes vocês ficam com um bisturi muito superficial. E aí tu passa
uma vez, nem entra na pele, apesar da lâmina do bisturi ser extremamente afiada, né? Aí tu passa uma segunda vez, aí tu passa a terceira, aí tu quarta, a quinta, sexta, sétima, oitava, lá pela 10ª tu entrou na cavidade abdominal. O que acontece? Cada vez que tu passou isso aqui, tu lesionou muito o tecido. No teu pós-operatório, pode ser que isso gere um edema adicional, né? E pode propiciar a uma infecção, certo? Tem situações que não tem o que fazer. Tu realmente tem que dar uma fatiada. Mas sempre que possível, uma incisão limpa e contínua, vocês abrem o tecido que vocês querem, certo? Não quer dizer que tu vai entrar na cavidade abdominal, mas com o aprendizado, tu aprende a força que tu tem que colocar no bisturi e consegue fazer o procedimento, tá? Então, com isso, não estou dizendo que vocês devem sempre entrar na cavidade abdominal com um golpe só. Não. Mas, sempre que possível, evitem o fatiamento. Aquele negócio lá da BOP, né? O fatiou, passou, aquele, é bem aquilo ali. Fatiou uma vez, passou, já era. Tá? Tenta não fatiar muito isso aí, beleza? E aí, antigamente, era legal, né? Porque até a década de 60, 70, se tinha um termo que dizia assim, ó, grandes cirurgiões, grandes incisões. Por quê? Porque grandes cirurgiões faziam incisões em cavidades abdominais, onde mexiam no intestino, e obviamente que para fazer isso eles tinham que fazer grandes incisões. E aí começou-se, né, com o conceito de cirurgia minimamente invasiva. E aí você sabe, a videocirurgia, por exemplo, né? Hoje em dia, esse termo grandes cirurgiões, grandes incisões, ele já não é bem visto no meio da medicina, porque quanto maior a incisão, maior o dano ao paciente. Agora, não estou dizendo que vocês, para fazer uma castração, né, fazer uma laparotomia, abrir o abdômen para tirar o ovário e útero de uma paciente, vocês tenham que começar, enquanto vocês ainda não têm a técnica, a habilidade, fazer uma incisãozinha desse tamanho, porque a doutora Patrícia, lá do Hospital Veterinário, ela quando faz cirurgia, ela faz uma incisãozinha, como é que eu não consigo? E eu estou recém começando. Eu tenho que pegar prática. Então, assim, é muito mais danoso e prejudicial ao paciente se vocês fizerem uma pequena incisãozinha e começarem a tracionar as estruturas lá de dentro, do que se vocês fizerem o dobro da incisão e conseguirem visualizar o que vocês estão fazendo dentro do paciente, tá? Lembrem disso. Grandes cirurgiões, grandes incisões, caiu por água, mas não quer dizer que vocês sempre tenham. Quanto menor a incisão possível. Não vai fazer uma incisão do chifoide ao pubis para fazer uma castração. Não, em princípio, não precisa, tá? Mas um tamanho adequado, e se tiver que ampliar, vocês ampliam a incisão, tá? Imagina tu fazer uma incisãozinha desse tamanho, aí não verificar que ao ligar o pedículo ovariano, continuou sangrando. E aí tu fecha aquela incisão, que é desse tamanho, e o paciente vai a óbito no pós-operatório porque hemorragia, né? Choque hipovolêmico, tá? Então, sempre com parcimônia, tem que saber quando que a gente pode fazer, em que momento, tá? Então, precisar ampliar, amplia. Não tenha dúvida, se nós tivermos lá dentro do bloco cirúrgico, que você, não estou conseguindo ver, amplia, é muito pouco, amplia. Ah, mas não, amplia. Menor o risco para o paciente, tá bem? Olha aí o Dr. House de olho com esse negócio de grandes incisões, grandes cirurgiões, tá? Olha só esse procedimento aqui, ó. Opa! Vamos deixar ele de olho de novo aqui. Ó, de olho, tá, também. Viu? Senão não deu certo. Tá. Olha só. Esses dois procedimentos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui tem a mesma finalidade, tá? Fazer uma castração de uma fêmea, né? Uma OH ou uma OSH de uma fêmea, tá? Qual vocês acham que no pós-operatório vai levar mais tempo para cicatrizar, que pode ter mais chance para infeccionar? É o primeiro ou o segundo? Vamos lá, larga aí, estão vivo? Toca a ficha aí, escreve. Isso aqui é tipo a resposta fácil, aquela é barbada, né? O segundo tem mais chance de infeccionar ou o primeiro tem mais chance de infeccionar?
E aí, estão vivos? Tá todo mundo vivo aí? Estão ouvindo a música aí, não? E agora? Agora ficou massa, hein? Agora eu não escuto a minha voz aqui. Vou ter que baixar, senão eu não escuto muito aqui. Isso aqui ia dar mais certo pro YouTube. Agora para cá não. Vou tentar levantar um pouquinho só aqui. Aí, agora sim. Eu escuto. Consegue com isso aqui, não? O professor de cirurgia fazendo isso aí perde perde o. Como é que o respeito, né? Dane-se. Vambora. Não fizer isso aí, você dorme aí, né, cara? Tem que fazer. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Segundo, letra 2, né, tem maior chance de infecção, sem dúvida alguma, né, porque a área de exposição tecidual é muito grande, né? Teve infecção? Não, não teve, deu tudo certo, porque olha só o que está se utilizando aqui, ó. Se utiliza luva, instrumental esterilizado, avental, panos de campo, não teve problema mas teria a maior chance de infecção, tá bem? Então, esse seria o conceito. Bueno, preceitos de Halsted. Então, o Dr. Halsted disse o seguinte: para uma cirurgia ser bem sucedida, primeira coisa, cirurgião não tenso. Agora imagine. Opa, travei? Tô aí? Ah, tá, voltei. Cirurgião não tenso. O que significa isso? Imagina vocês na primeira cirurgia de vocês. Será que vocês vão estar tensos ou não? É brabo, né? É tenso. É óbvio que vocês vão estar tensos, né? Como é que a gente diminui a nossa tensão? Estudando o procedimento, planejando o procedimento, tendo os planos A, B e C. Pronto, vocês estão menos tensos com o procedimento, tá? Uma certa tensão e uma novidade sempre é normal, tá? Mas quanto menor a tensão, melhor. Movimentos mínimos e precisos, aquilo que a gente conversou, menor trauma tecidual, melhor. Dissecar somente o indispensável. Pessoal, é somente o indispensável. Quando a gente falar em laparotomia, eu vou mostrar para vocês o porquê que nós, para entrarmos no abdômen, nós temos que fazer uma determinada técnica. Começa a fatiar e tentar achar linha alba, às vezes lá é muito mais trauma pós-operatório. Quanto mais o tecido ficar exposto, mais ele resseca. E um tecido que é umedecido sempre, ressecando, obviamente que o trauma vai ser maior para esse tecido. Manipulação tecidual suave. Se vocês esmagarem, e no início vocês vão ter muito receio de pegar o intestino, receio de pegar o estômago, né? É bem interessante, porque assim, ó. Aliás, a gente vê isso em videozinhos do Porta dos Fundos, lá quando ele fazem sobre cirurgião. O cirurgião, normalmente, ele vai pegar alguma coisa, ele pega assim, ó. Ele tem medo de usar a ponta dos dedos. Ele vai pegar, ele chega, quase não toca no negócio, assim, para... E não, vocês vão ver que nós vamos lá, vamos pegar aquele intestino, vamos puxar, mas porque a gente já conhece o que pode fazer com aquela víscera. Obviamente que o mínimo possível, sempre o mínimo possível. E o mínimo possível eu posso manusear ele tranquilamente, sem danificar aquele tecido. O coração, eu vou lá e pego o coração sem problema nenhum. O mínimo possível. Mas isso é a experiência, tá? Que vai passar para vocês também. Usar o instrumento e a técnica correta, evitar o ressecamento tecidual, né? Então, a exposição, ela leva ao ressecamento. Por isso que durante o procedimento cirúrgico, o volante ou até o auxiliar, ele pode ter acesso à solução fisiológica e ir umedecendo os órgãos para que eles não ressequem. Isso é fundamental. Na oftalmologia, quando a gente abre, né, os olhos do paciente, a gente acaba... Aqui, ó, abre os olhos do paciente, a gente acaba ressecando a córnea. Então, tem que umedecer muito constantemente para evitar. E, infelizmente, tem colegas que às vezes não se dão por conta disso e no pós-operatório o paciente sai com uma úlcera de córnea, uma lesão corneana, né? Então, pode acontecer. Bueno, o que pode levar ao desenvolvimento da infecção? As condições da ferida, natas da ferida, né? Se a ferida é um esmagamento, uma ferida com uma miíase, uma ferida limpa, uma gilete passou, bem melhor no caso.
quanto mais longo o tempo cirúrgico, pior, aumenta exponencialmente a chance de infecção. Então, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, vocês não devem correr para fazer um procedimento rápido. Vocês devem fazer no tempo de vocês. Se vocês acelerarem um procedimento a mais do que a destreza cirúrgica de vocês, a chance de dar errado vai ser maior. Entendo? Então, entendam. Pode sim uma castração levar 2 horas. Pode. No início vai acontecer. Na segunda, 1h50. Já me cortaram aqui na câmera. Melhorou. Na segunda, 1h50. 1h40. Vocês vão chegar lá nos 25 minutos, 30 minutos, e show de bola. Mas é o tempo de vocês. Não tentem correr, porque pode dar errado, tá? E eu falo isso para vocês de carteirinha. Eu já fiz isso. Já tentei correr e procedimentos simples se tornam procedimentos errados, né? Complexos. Quanto maior a dissecação, quanto maior a manipulação, maior a chance de infecção. A experiência do cirurgião engloba tudo isso aí, né? Então, quanto maior a experiência, muitas vezes menor a chance de infecção. Experiência e conhecimento, né? E o uso dos antibióticos, pré, trans ou pós. Existe um conceito onde vocês podem sim utilizar antibióticos pré-operatório, transoperatório ou pós-operatório. E vocês podem sim fazer procedimento cirúrgico sem o uso de antibiótico. Tá? Isso é perfeitamente possível. Tá? Isso tudo vocês vão aprender em cirurgia 1 e cirurgia 2, no uso racional de antibióticos. Aquele negócio de usar antibiótico para tudo não é bem assim. Animal muito obeso, animal muito idoso, animal com diabetes, com imunossupressão, obviamente que são fatores sistêmicos e são fatores que podem ocorrer e aumentar a chance de infecção, tá? Olha aí, opa. Então é essa parte aqui embaixo aqui, ó. Né? Então essa parte aqui também é importante e tem que ser levada em consideração para o paciente. E olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma ferida, né? Com uma contaminação. Isso aqui já é uma infecção, né? Então, uma contaminação muito forte que levou à infecção. Obviamente que tem miíase aqui, né? Então, essas larvas aqui. Então, vocês imaginem vocês entrar para a cirurgia para corrigir essa lesão aqui. Miíase, isso aí. Com certeza, se vocês não fizerem um tratamento... E vejam que nem sempre isso aqui demanda um tratamento sistêmico com antibiótico. Pode ser local, simplesmente com curativos, tá? Mas se vocês fecharem isso aqui, por primeira intenção é sutura, isso aqui vai abrir, porque vai estar infeccionado, certo? Então, existem situações que vocês vão ter que colocar um dreno, se forem áreas nobres. Vocês primeiro vão ter que tratar isso aqui como segunda intenção, que é sem fechar, com curativos diários. A hora que não tiver mais infecção, aí vocês entram para a cirurgia e aí fecham por primeira intenção, tá? Mordida de cachorro, por exemplo, se tu fechar por primeira intenção, a chance de dar errado é muito grande. Então, aquele negócio, mordeu. Às vezes o cachorro ainda balança, né? Pega no pescoço, ainda balança, desloca o tecido do subcutâneo. Tem a inoculação de bactérias. Isso aí pode levar. Então, aí eu vou lá e suturo. Na hora que aconteceu o suturo, não se sutura ferida feita por mordedura. A não ser que, em casos de áreas nobres, vocês vão colocar dreno. Vocês vão aprender a colocar dreno na cirurgia 1 e 2. Tá? Mas nesses casos, então, até vocês podem suturar porque tem um dreno. Tá? Mas, de regra geral, não se sutura feridas por mordedura. Tá? E aí tem uma classificação de feridas que vocês vão ver aqui e vão ver na cirurgia 2, que é o seguinte: o que é uma ferida limpa? É limpa contaminada, contaminada e infectada, ou suja. Ferida limpa. Não tem contaminação. Cicatrização por primeira intenção. O que é uma ferida limpa? Bloco cirúrgico, anestesiou, vou fazer uma laparotomia. Estou incidindo, né, fazendo uma incisão no tecido. Isso é uma ferida limpa. Tá? Um outro exemplo, vocês cortam o dedo de vocês com uma lâmina de gilete. Isso é uma ferida limpa. Tá? Não tem tanta contaminação. O que é uma limpa contaminada? Bom, aí vocês já fazem uma incisão, por exemplo, lá do trato urinário. Né? Vou tirar um cálculo, não tem infecção instaurada, vou tirar um cálculo, mas é uma área considerada contaminada. Então, é uma limpa contaminada. Tá? É um outro tipo de ferida.
A ferida contaminada tem presença de inflamação, tá? Então, vocês vão fazer uma incisão em um local onde já tem uma presença de inflamação. Aí já é chamada ferida contaminada. E a ferida infectada tem a presença de infecção, e com presença de infecção, usualmente nós temos pus, tá? Então, essa é a pior ferida que vocês podem colocar dentro de uma sala cirúrgica, e a chance de dar deiscência. O que é deiscência? A separação das faces do tecido, né, normalmente por infecção ou por tração, né, aquele paciente que não para numa região onde não poderia fazer muita movimentação, pode dar deiscência. Então, nesses casos de infecção, a chance de ter deiscência é muito maior. Tá? Por isso, que o que é melhor? O melhor é vocês tratarem essa ferida, tá? Para que ela passe desinfectada por uma limpa contaminada ou até por uma ferida limpa, e aí vocês possam, então, fechar por primeira intenção. Durante o procedimento cirúrgico, vocês vão irrigar essa ferida, vocês vão fazer um desbridamento, que é a remoção de tecidos superficiais, e aí vocês conseguem fechar ela por primeira intenção. Tá? Essa é a melhor forma de tratar uma ferida infectada. Primeiro, diminui a infecção, depois tu entra no centro cirúrgico para corrigir. Às vezes, não tem como tu esperar. Tu acaba entrando, mas tu sabe que tu tem que usar técnicas para que não ocorra deiscência pós-operatória, tá? Bom, como é que é o planejamento de um procedimento cirúrgico, tá? O planejamento envolve, primeira coisa, trabalho em equipe. Vocês têm que ter a equipe de vocês. A equipe, ela envolve desde lá da equipe de limpeza, a equipe de anestesia, a equipe de auxiliares. Todos eles têm que estar em sincronismo. Vocês têm que ter uma boa iluminação. E quando eu falo em boa iluminação, somente aquele pessoal que vai a campo, cara, isso aqui, eu não sei se eu falei na primeira aula ou não, mas isso aqui é fundamental para quem vai a campo. Tá? Tem que ter isso aqui no kit de vocês. Não exatamente essa aqui, porque essa aqui é uma para uso em mecânica, mas aquelas que tu pode fazer o foco. Essa aqui, ela é muito difusa, ela abre muito a luz. E aí, quando a gente olha para outra pessoa, ofusca a outra pessoa. Tem que ser aquelas que são mais centralizadas. Eu tenho que estar perdida por aqui. Isso aqui é fundamental. Vocês entrarem num procedimento cirúrgico sem conseguirem ver dentro do abdômen, dentro do tórax do paciente de vocês, é absolutamente horrível. Tá? Eu já passei por isso. Tu não consegue ajustar a luz, tu impedir para alguém colocar uma luzinha de uma lanterna, hoje em dia a luz do celular. Não façam isso. Se vocês puderem ter uma luzinha dessas aqui, obviamente que um foco cirúrgico é uma luz muito melhor, mas não tenho, tá? Estou sem foco, queimou a lâmpada, não chegou ainda. Tenho sempre uma lâmpada dessas aqui. Isso aqui custa R$20, não tem desculpa para não ter isso aqui em qualquer clínica, em qualquer kit que vocês usem para fazer procedimento cirúrgico, tá? Controle da força, conhecimento da anatomia é absolutamente fundamental, tem que conhecer a anatomia. O ponto de tremor, ponto de apoio, né, para evitar o tremor. Então, por exemplo, vai fazer uma incisão. Se tu fizer a incisão, aqui vocês não vão conseguir ver, mas imagina que tu tenha que fazer uma incisão, né? E tu fica com a mão afastada, a mão fica no ar e tu vai fazer a incisão. O tremor que a gente tem, usualmente a gente já tem um certo tremor. Numa situação de nervosismo, a gente treme mais. E aí a gente não tem controle. Então, vou fazer uma incisão, apoia, aqui, ó, tô apoiando na minha mão aqui, ó, para fazer uma incisão. Apoia na mão do teu auxiliar, né? Apoia em alguma coisa, para que vocês não fiquem com a mão flutuando. Para qualquer procedimento, vou fazer uma apreensão de um vasinho lá, tá? Eu apoio, porque aí eu posso chegar com muito mais certeza naquele vasinho aqui, ó. Se eu for com a mão no ar, eu vou tremer e às vezes eu não consigo pegar de primeira aquele vasinho. Então, controle do tremor é importantíssimo. E intervir no menor tempo possível, né? Mas é o que eu falo. Olha o termo. Possível. Não é para ser, não tem que ser rápido.
Vai ser rápido se for possível, se for seguro para o paciente, tá? Não é obrigatório que vocês corram para fazer um procedimento. Nunca, nunca vai ser obrigatório, tá? Claro, aquela emergência aonde o paciente está instável, o mais rápido possível que vocês consigam, né? Tá? Mas tudo depende daquele momento e do conhecimento de vocês. O cirurgião dentista, quando ele vai fazer um bloqueio, quem for fazer aí um tratamentinho de canal, massa, legal, show de bola, vocês observem que ele vai apoiar na mão de vocês para fazer aquela injeçãozinha ali, ó. Então, aquilo é por quê? Porque imagina se ele for sem apoiar, com aquela agulha lá, não sei se alguém já teve a grata satisfação de fazer um bloqueio e inervação bucal, mas aquela agulha um pouquinho desagradável, né? Não sei que tu seja masoquista, né? Mas isso normalmente é um pouco desagradável. E aí, se tu não tiver um apoio, realmente vai acontecer uma alteração, maior dor, né, para o paciente, maior lesão para o paciente, tá? Então, olha só, a infecção do paciente, todo mundo vivo aí? Como é que estão aí? Beleza? Dá uma levantada aí, ó. O próximo que muda, eu noto por mim, né? Dá uma levantada e dá uma espreguiçada. Faz um negócio aqui assim, né? Quer fazer um polichinelo aí, faz sem polichinelo aí para dar uma ativada no sangue ali. Isso é bom quando estiver vendo um vídeo muito comprido, e esse aqui ficou, a ideia era falar mais rápido, mas eu começo a conversar muito, né? Então faz uma longa, chega a arrepiar, vai dizer que não, chega a dar cãibra nos folículos piloeretores, né? Nos músculos piloeretores. Né? Então faz que dá uma acordada aí, né? A quem está tomando aquele cafezinho, sei, né? Toma mais um gole aí, show de bola aí, e vamos tacar porque o tempo urge. Tá? Então, olha só. O que leva à infecção do sítio cirúrgico? Né? O que é sítio cirúrgico? O local da cirurgia. Os equipamentos que nós estamos utilizando, os instrumentais podem levar se eles não forem bem esterilizados, né? O próprio ambiente. Eu esterilizo a sala cirúrgica ou faço uma desinfecção? Pensem aí com vocês, eu esterilizo ou faço uma desinfecção? Eu faço uma desinfecção, porque é praticamente impossível tu esterilizar a sala cirúrgica inteira. Tu esteriliza os instrumentais. Mas se os instrumentais não forem bem esterilizados, eles podem, lá na ferida cirúrgica, causar uma infecção. Né? Os materiais cirúrgicos, se a compressa não for esterilizada, se a gaze, se o fio não for esterilizado, uma das maiores fontes de infecção do sítio cirúrgico, a equipe cirúrgica. Né? Porque quando a gente fala em equipe cirúrgica, lembra que a gente fala em antisepsia. E o que é antisepsia? É a eliminação das bactérias transitórias e a diminuição das bactérias residentes. As residentes, elas ficam aqui no folículo piloso, aqui em cima, obviamente, e aqui no folículo piloso. Aqui no folículo piloso, a gente não consegue diminuir a quantidade de bactérias, né? A gente tem que diminuir o máximo, mas a gente não consegue abolir totalmente, tá? Então, não consegue esterilizar. Então, por isso que se tu não faz uma boa antisepsia, se tu não faz um uso de uma luva cirúrgica, eu seguido vejo foto no Instagram. Primeiro, tá errado ter foto no Instagram de procedimento cirúrgico, totalmente errado, tá? CMV não permite, CFMV não permite, mas quando aparece os caras fazendo cirurgia com luva de procedimento, tá? Olha que economia, cara, bom, não vou nem falar, mas acontece, tá? Aparece. Então, tá aqui a maior fonte de contaminação para o sítio cirúrgico, para a infecção cirúrgica, né? Que é a equipe. E, obviamente, tem uma quantidade que pode ser proveniente do próprio paciente, né? Que são micro-organismos de fonte exógena, então tu não ter feito uma boa antisepsia cirúrgica, e fonte endógena, bactérias que podem viajar por via linfática ou por via hematógena, né? E aí irem lá para o local de local que vocês fazem o procedimento cirúrgico, né? Esquecer e arrumar a máscara. Cara, eu não sei vocês, mas eu me dá um nervosismo com essa tal de Covid quando a pessoa tá com máscara, né? Isso acontecia muito na época da cirurgia, né? Os primeiros dias de cirurgia. Eu acho que vocês não vão ter esse problema. Aí tá com uma máscara
e eu vejo alguém fazer isso aqui, ó. Aí tá caindo a máscara. Aí eu vejo alguém fazer isso aqui, ó. Levanta. Aí começa a falar, começa a cair aquela máscara. A pessoa vem e levanta. Tchê, eu me dá um nervosismo isso aí, porque da época antes da Covid eu já era estressado com isso aí. Agora, então, é mais ainda, né? Pô, vai arrumar a máscara, pega aqui na parte de trás, não do cirurgião, tá? O cirurgião não pode arrumar a máscara. O cirurgião, ele tem que arrumar a máscara porque começou a cair. Opa! Tô vivo ainda, apareceu aqui sua conexão. Tá. O cirurgião, se começar a cair a máscara aqui, ó, pode acontecer? Pode, tá? O que ele tem que fazer? Ele vai virar para quem? Quem que tem que arrumar a máscara dele? Vamos ver se vocês sabem. Coloque aí para mim aí. É o auxiliar, é o instrumentador, é o anestesista ou é o volante? Volante. Se tu pedir para o anestesista, ele vai te mandar longe, né? Já sabe, né? Não é função do anestesista estar arrumando tua máscara. Então, o volante vem aqui e arruma a máscara do cirurgião, do auxiliar ou do instrumentador, tá? Qualquer um deles ele pode arrumar a máscara. Então, aquele negócio de ficar ajeitando aqui, ó, primeiro, né? Covid tá aqui. Aí eu venho, boto a mão aqui e vou lá passar a mão no outro cara lá e distribuir. Então, não pode. E o meu paciente está com tórax aberto. Eu boto a mão aqui, eu boto a mão dentro do paciente e contamino o paciente. Então, não dá, né? Não dá. Então, tem que cuidar isso aí realmente quando a gente faz esse manejo de máscara, tá? E quando a gente contamina, quando a gente contamina, tá, alguma coisa, a gente faz uma quebra de asepsia, tá? A gente usa muito isso. Quebrou a asepsia, quebra de asepsia, quebrou a asepsia, contaminou, quebrou a asepsia. Por que a asepsia? Porque é o conjunto de medidas que visam impedir a instalação de uma infecção, tá? Então, quebra de asepsia. Antisepsia é pele, tá? É antisepsia da pele e mucosas. Asepsia é o conjunto. Por que eu digo isso? Porque é um erro muito comum da gente ver, bem? Imagina agora vocês fazendo um procedimento cirúrgico num paciente com essa condição bucal linda, maravilhosa, né? Qual é a chance de vocês terem isso aqui, ó? Uma contaminação por via endógena, ou seja, esse paciente com essa sorriso Colgate aqui tem bactérias entrando aqui, ó, nas microlesões pela gengiva e viajando pelo organismo. Se esse paciente tiver pequenas lesões em fígado, em articulações ou em coração, isso aqui pode levar a essas contaminações. Nós vamos falar na odontologia, na cirurgia odontológica sobre isso, tá? Então, regra da cirurgia, não se pode mexer em boca e fazer outro procedimento. Isso é uma regra. Regra pode ser quebrada, claro, naqueles casos extremos, mas usualmente, vou castrar, aí o proprietário te pede, não dá para tirar os dentinhos dele, já fazer uma limpeza de boca? Não dá, para a segurança dele, né? Porque eu posso castrar, vou mexer na boca, as bactérias com essa movimentação da boca viajam pelo sangue e se depositam lá na minha linha de incisão e causam uma infecção, tá? Então, não dá para fazer, tá bem? Evitar procedimento, então, com infecção, não só boca, tá? Qualquer infecção, evitem procedimento cirúrgico em outro local, né? Para evitar essas contaminações distantes. E aquilo que a gente falou na tal da consciência cirúrgica, né? Consciência cirúrgica é conhecer tudo isso e executar tudo isso. A pessoa não tem consciência cirúrgica quando ela conhece todas as regras e mesmo assim ela continua quebrando essas regras, tá? Rapidamente aqui, ó, 2 segundos, para vocês verem os fatores sistêmicos que diminuem a resistência orgânica, tá? Depois vocês dão uma voltada nisso aqui. Fatores locais, e aí eu chamo a atenção para alguns termos, né? Ó, corpo estranho, sutura. A sutura, ela é um corpo estranho. Quanto mais sutura eu colocar, quanto mais o diâmetro dessa sutura for, maior reação de corpo estranho. A aula que vem a gente vai falar sobre isso, tá? Formação de espaço morto. O que é espaço morto? Espaço morto é um espaço que fica abaixo da pele,
Por exemplo, um exemplo para vocês, tá? Eu vou fazer uma cirurgia de abdômen, vou abrir o abdômen, tá? E aí eu inciso pele, subcutâneo e músculo e acesso. Isso é uma chamada celiotomia ou laparotomia. Depois, na sutura, eu suturo músculo, suturo subcutâneo e suturo pele. Se eu não suturar o subcutâneo, eu vou ter um espaço. Então, aonde eu deveria ter o tecido totalmente junto aqui do músculo, a pele junto do músculo, eu vou ter um espaço. Esse espaço, ele é chamado espaço morto, tá? E esse espaço morto vai encher de líquido, tá? Que a gente chama de seroma. Então, esse líquido que tem embaixo da pele, entre o músculo aqui, seroma. E esse seroma, se cair ali algumas bactérias, é um meio ideal para desenvolver uma infecção e criar o pus, tá? Então, outra coisa, esse seroma, ele impede ou diminui a chance de cicatrização disso aqui, porque tem um espaço entre a pele e o músculo. O organismo vai ter que absorver todo esse líquido e depois cicatrizar, tá? Então, por isso que se tem seroma, às vezes a gente drena esse seroma. Às vezes a gente faz ataduras compressivas por fora para esse espaço morto desfazer, tá? Isso é o conceito de espaço morto, tá bom? Teoria, item crítico, semicrítico e não crítico. Item crítico entra em contato diretamente com o sangue, deve ser esterilizado. Item semicrítico em contato com mucosas, deveria ser esterilizado, é desejável que seja esterilizado. E item não crítico não entra em contato com o paciente, como, por exemplo, o aparelho de anestesia, né, o balão de oxigênio, a traqueia de oxigênio, não entra em contato. O tubo endotraqueal é um item semicrítico, tá? Idealmente, ele deveria ser esterilizado. E, por exemplo, o instrumental cirúrgico é um item crítico, ele vai entrar em contato com o sangue, né? Diretamente com abaixo da pele, que é o órgão de maior defesa do organismo, tá? Ah, eu não mostrei aqui. Desculpem. Deu. Desculpem, eu não mostrei aqui, ó. Então, aqui, rapidamente, 2 segundinhos, pausou, tá aí a teoria, tá? Isso aqui nós vimos na aula passada. Como é que está hoje essa letra aí? Está melhor ou não? Porque na aula passada vocês não conseguiam ler. Isso aqui está lá no nosso drive, lá. Tá? Exatamente isso aqui, essa imagem tem no nosso drive. Então é só pegar. Isso aqui é a base, né, do conhecimento geral do que a gente precisa de comportamento no bloco cirúrgico. Tá bem? Professor. Oi. Com licença, uma pergunta. O senhor falou agora, eu vou falar. Na outra aula, o senhor falou do drive. Eu não achei esse drive, professor. E eu já falei com vários colegas, também não tem. Onde está? Tá. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Eu estou na página principal do e-aula aqui. Vamos ver se nós achamos aqui. Ó. Mostrar para vocês aqui na tela. Ó, quando vocês entram no e-aula 2021, agora estão vendo, né? Então, ó, 2021, tá? Aí tá aqui as orientações sobre clínicas cirúrgicas, os professores, a monitora, alguns avisos, a nossa sala que vocês sempre entram, né? Algumas coisas em relação à anestesia e esse acesso ao material de apoio. Ó, todo o material de apoio está nesse link aqui. Beleza? É bem fácil, Está na página principal. Tá ok, obrigada, valeu. Tá bem, Cláudia? Obrigada. Mas bem facilzinho. Aí aqui, ó, tem o material de apoio texto, né? Algum material texto aqui, os PDFs aqui, que a gente vai ver durante... Olha aqui o que eu falei para vocês, ó, que é esse material aqui que eu projetei agora. A internet está meio... Aí, ó, essas regras aqui estão lá no material de apoio. E tem uns materiais bem legais, básica, ó. Aí depois tem cada um por área, que assim, os vídeos e as técnicas básicas aqui. Onde tem cada uma dessas aqui, tem vários vídeos. Né? A entrada no centro cirúrgico, aquele vídeo que eu mostrei, a paramentação de hélice, né? Tem várias... Deixa eu ver aqui, tá. Beleza? Mas é isso aqui, bem tranquilo. Lá no início
aula. Ó, bem no iniciozinho de aula lá. Ok, então, professor, valeu, obrigado. Tá bom, show de bola. Vamos lá, então continuamos aqui. O que houve ali que eu vi que teve alguém que digitou? Isso aí, André, isso aí. Normal, André, normal, no início normal, por isso que eu digo que vocês vão sonhar com a palavra contaminou, porque eu vou olhar vocês arrumando, vocês nem não fizeram por mal, não se deram por conta. E isso é legal, porque até nós temos a aula prática, vocês podem treinar isso. Vocês estão na rua, ajustem a máscara para que não tenha esse problema de cair quando vocês falam. Só isso aí já dá uma baita diferença, evitar a transmissão de Covid, né? E na cirurgia também, mesma coisa. Então, vão colocar a mão, lembre, eu não posso colocar a mão, né? Isso é um conceito que tem que entrar na cabeça e normalmente durante as 3 primeiras aulas de cirurgia está entrando na cabeça. A partir da 4ª, normalmente já não tem mais problema, já fixou bem, tá? Continuamos. Acho que aqui... Aqui, ó. Isso aqui eu acho... É nesse momento que eu ia pedir para vocês darem uma estendida aí para... Eu acho massa essa imagenzinha aqui, né? O que está de errado aí nesse slide aí? Vamos ver se alguém vê aí, rapidinho. 5 segundinhos. Nariz de fora, cara. Isso aqui é frequente. Isso aqui é medicina humana, tá? Não é medicina veterinária, não. Se vocês olharem no Google aí, fizerem uma busca por imagens, muitas imagens com esse tipo de situação, tá? Não errou. Bueno. Eu acho que eu vou passar o meu horário. Mas, bueno, vamos lá. Pré-trans e pós-operatório, tá? O que são tempos operatórios? Manobras executadas em determinadas regiões. Por exemplo, a incisão de pele subcutâneo e musculatura. Primeiro tempo operatório, tá? E por aí vai. Por que eu quero que vocês conheçam o termo tempos operatórios? Porque durante a leitura de uma técnica vai aparecer o termo tempo operatório. Nesse tempo operatório, você acessa a pele subcutânea, a musculatura, então tempo operatório, uma terminologia, tá? Então vamos lá. Primeira fase, pré-operatório. Eu vou preparar o paciente, eu vou preparar o material, eu vou preparar a sala para o procedimento cirúrgico, tá? A avaliação, isso aqui vocês já viram com o professor Martiello, não vou entrar em detalhes, tá? Avaliação pré-anestésica do paciente, sem entrar em detalhes. Bom, regras para contaminação. Isso aqui é teoria, isso aqui vocês vão ter que ler. Não adianta eu ficar aqui destrinchando com vocês. Primeiro, esterilização de primeiro, desinfecção de primeiro, segundo e terceiro grau, antisepsia de primeiro, segundo e terceiro grau, não adianta. Quais os produtos tem? Não adianta, tem que ler, é teoria, tá? Para fazer uma esterilização de um determinado instrumental, eu tenho que limpar esse instrumental. Então, isso é uma coisa que vocês têm que levar para a rotina de vocês. Sempre que vocês forem esterilizar, por exemplo, fiz uma cirurgia, o material ficou com sangue, adianta eu colocar na autoclave e esterilizar? Não. Ele tem que passar por uma limpeza rigorosa, eu tenho que tirar essa matéria orgânica e depois esterilizar. Se eu esterilizar com a matéria orgânica, número 1, vou estragar o meu material. Número 2, abaixo dessa matéria orgânica, provavelmente não vai ter esterilização, e sim só uma desinfecção. Tá? Então, tenho que preparar do material para fazer isso aí. Tá? Depois, eu tenho que manter esse material esterilizado. É aquela situação que eu mostrei para vocês, por exemplo, né? Disso aqui. Foi esterilizado e está sendo mantido esterilizado por esse invólucro. Então, vocês vão aprender a embalar o material, né? Vocês vão poder manter o material de vocês esterilizado. Método físico, filtração, calor seco, calor úmido, energia térmica, teoria, está aqui, 2 segundos, tem a teoria. Tipos de esterilização, então os métodos, filtração, líquidos, radiação, muito utilizados em determinados materiais também. Nós, na rotina, nós não utilizamos. Isso aqui a indústria utiliza,
Tá? Energia térmica, bom, aí quem trabalha em laboratório já viu lá o forno de Pasteur, que é a estufa comum, né? Provavelmente quem já fez aí um estágio no centro cirúrgico sabe que existe a autoclave, que é uma grande panela de pressão, né, que atinge uma determinada temperatura e uma determinada pressão e esteriliza. Hoje em dia é o que deve ser utilizado em qualquer hospital, é a autoclave. O CFMV exige esse tipo de esterilização. Existem os indicadores para esterilização, então não é só eu jogar lá dentro e estar esterilizado, não, tem que saber se realmente esterilizou. E aí existem dois tipos de indicadores, um deles, o indicador químico, e o outro, o indicador biológico. O químico é essa fitinha aqui, ó. Nós vamos ver essa fitinha lá na aula prática. Isso aqui muda de cor quando atinge determinada temperatura, tá? Nós vamos ver que não é bem assim, tá? Não quer dizer que esteja esterilizado. Já o indicador biológico são bactérias que existem aqui dentro. Tu coloca na autoclave, liga a autoclave. Se ela atingir determinada temperatura por determinado tempo, vai matar aquelas bactérias. Depois tu pega isso aqui e incuba numa estufinha específica e se não mudar de cor, aí tu tem que as bactérias realmente morreram. Se mudar de cor, tu tem bactérias vivas, o teu processo de esterilização não está correto. Tá? Isso aqui deve ser feito de tanto em tanto tempo para verificar como é que está a regulagem da tua aparelhagem. Tá? Esse vídeo aqui ele está lá no material do Dropbox. E os métodos químicos. Então, para fazer antisepsia, eu uso o método químico. Para fazer a esterilização lá de mesa, eu posso utilizar método químico. É mais difícil, mas eu posso utilizar. É menos confiável, né? Para fazer desinfecção, aí sim, né, eu uso o método químico. Vocês que já trabalharam na avicultura, na suinocultura, sabem que a gente faz aquelas desinfecções com produtos, né, das baias. Então, aquilo é uma desinfecção e usa método químico, né? Mas são menos confiáveis. Isso aqui é uma tabelinha bem legal se tu for escolher o tipo de método para esterilização. Cada um tem um monte de variável. Olha o vapor, o que a gente mais usa, ó. Depende de tempo, temperatura, da manutenção da embalagem, da pressão e da umidade. É um monte de coisa. Só que a autoclave, ela já está setada para isso, ela está ajustada para isso. Então, não sou eu que preciso me preocupar com isso. Entende? São variáveis que o próprio aparelho já monitora para fazer a esterilização. Por isso que ela é tão confiável. Acaba sendo confiável. Desinfetante ideal, teoria, tá? Precisa saber? Precisa, mas é teoria, não vou ficar lendo aqui palavrinha com vocês. Tipos de desinfetantes de primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau mata basicamente tudo, né? Inclusive esporos, tá? Aí nós vamos para o segundo grau, menos, terceiro grau, menos ainda. Inclusive eu tenho aqui um que eu acho que vocês não devem ter pego quando mais jovens, que é o mercúrio cromo. Alguém já pegou o mercúrio cromo aí ou não? Olha, cuidado que vai mostrar a idade, hein? O mercúrio cromo aí. Já? Pô, já? Mercúrio cromo é um negócio. Lembra do mertiolate antigo, aquele que ardia pra caramba, aquele troço lá? Que mertiolate agora, vamos dizer, né? Mertiolate agora é Nutella, né? Agora o mertiolate doía muito. Como é que é, Cláudia? Aquilo doía muito. Doía pra caramba. Mas ela aquela desse que dizia, eu passei mertiolate. Né? Porque o amigo dizia assim, eu passei mercúrio. Que mercúrio nada, eu passei mertiolate. Né? É que tu segurava. Só que o mertiolate de agora, o timerosal, que era o princípio ativo do mertiolate, ele perdeu a eficiência. Né? Ele perdeu totalmente. E aí trocaram. O novo mertiolate, se vocês olharem na forma, ele tem clorexidine. Então ele é extremamente eficiente e não arde. Essa é a grande vantagem. Né? E tinha o mercúrio, que dava uma mancha, ficava manchado a pele com aquele mercúrio lá. Não doía o mertiolate, tá louco, aquilo não tá louco. Sabe aquelas raladas que a gente dava com o ombro quando caía, fazia ralada, assim, depois metia um mertiolate? Aquilo doía a Marte e voltava, era uma desgraça aqueles negócios lá. Qual é a diferença do desinfetante e do antisséptico? Veja que o desinfetante e o antisséptico têm a função de diminuir, né, a quantidade de micro-organismos. O antisséptico, muitos desinfetantes são também antissépticos.
Só que quando tu usa para desinfetante, a concentração deles é muito maior que para antisséptico. Quer ver um exemplo? Todo mundo conhece aqui o hipoclorito de sódio, né? Aqui em Pelotas, Santa Maria, lá, minha região do centro do estado, chamava de Equiboa, nome comercial. Aqui em Pelotas é a clorofina, né? Que é o nome comercial do hipoclorito de sódio. E o líquido, isso aí é utilizado para roupas, né? Para chão, ou seja, é um desinfetante. Mas existe um hipoclorito de sódio para a medicina que é chamado líquido de Dakin. O líquido de Dakin é hipoclorito de sódio em baixa concentração. Então, em algumas situações bem específicas hoje em dia, não quando ele foi criado, eu posso usar para tratamento de feridas, tá? Não é o ideal, tá? Estou falando para vocês que existe. Não é o melhor tratamento para ser utilizado em qualquer momento. Em situações bem específicas, que na Clínica Cirúrgica 2 vocês vão ver quando nós vamos utilizar esse tipo de produto. Mas o antisséptico pode ser o desinfetante, só que em menor concentração, tá? Em muitos momentos, né? Olha aqui, ó, líquido de DAC, o álcool iodado, né? Hipoclorito de sódio, né? Então, outros tipos aqui, timerosal, o próprio PVPI, né? O iodo, né? Sabe que o iodo puro na ferida é extremamente lesivo, não se usa iodo na ferida. Pode-se utilizar o PVPI, que é o polivinilpirrolidona iodo. Mas o iodo mesmo, o iodo, tintura de iodo, muito antigamente se utilizava em feridas. Hoje em dia não se utiliza. É um atraso para a cicatrização, tá? 2 segundos para vocês verem algumas características aqui desses produtos aí, tá? Esterilização por gás, muito utilizada. Se vocês verem aqui, ó, vocês vão ver que existe... Isso aqui é esterilizado por óxido de etileno. Esse aqui é óxido de etileno, está escrito aqui atrás, óxido de etileno. Seringas, óxido de etileno, tá? Determinados locais fazem o serviço de esterilização, porque determinados instrumentos endoscópicos mais delicados, eles não podem ser esterilizados por calor, porque eles estragam, só por óxido de etileno ou outros meios. E às vezes tu paga, por exemplo, para um hospital esterilizar para ti aquele produto, né? Dificilmente tu vai ter óxido de etileno na tua clínica, porque demanda uma estrutura maior, né? Ele é um gás com risco de manuseio. Então, a gente não tem isso de maneira usual em clínicas, tá? Vocês já devem ter escutado na tal da formalina, né? O formol, né? Aliás, vocês fizeram anatomia, né? Então, vocês estão craques no formol, né? Antigamente, nós esterilizávamos, fazia uma desinfecção de alto nível, na realidade, com a formalina. Que a formalina, ela tem também a sua característica, eu acho que tem algum momento aqui, ó, vocês podem... eu estou bem na frente aqui, da formalina ali. Olha aqui a formalina, então, aqui no cantinho, vocês notam, ó, deixa eu ver, aqui assim, ó, então, vocês falam que desinfecção 15 minutos, esterilização tem que ficar 10 horas. Mas não é só colocar a formalina em 10 horas. Ela tem que ter uma umidade específica para funcionar. E hoje em dia ela é proibida, né? A questão daquela de utilizar formol para alisamento de cabelos, aquilo é tóxico e cancerígeno e acabou sendo proibida. Quando eu usava, há muitos anos, mais de 10 anos, a formalina para esterilizar o meu instrumental, né? O problema é isso aqui, ó. Olha a choradeira que dava durante o uso da formalina no procedimento cirúrgico. Ela era gigante. Olha os olhos cheios de água aqui, ó, né? Por que isso? Porque ela é agressiva, ela é tóxica, mas a gente usava. Claro que hoje em dia não se usa mais, né? Ela está proibida no Brasil e é tóxica, tá bem? Finalizando aqui a preparação do paciente para o procedimento cirúrgico. A tricotomia, eu vou fazer questão que vocês façam, na medida do possível que vocês façam, porque tricotomia deve ser treinada. O uso de uma máquina de tricotomia, ela não é simplesmente passar, tá? Ela tem uma técnica para se passar e não agredir o paciente, e ela deve ser sempre ampla, o mais ampla que vocês puderem. Vocês imaginem o seguinte, vocês iniciando uma laparotomia que, teoricamente, a incisão ia ser de 3 centímetros. E aí,
vocês perdem um pedículo ovariano, começa a sangrar, aquilo começa a subir sangue, e aí vocês pensam no professor Fabrício que diz assim, não, precisou, amplia. E aí tu fez uma tricotomia pequena, e aí tu vai ter que fazer aquela ampliação em cima do pelo do animal, aí vai cair pelo, sangue com pelo dentro da cavidade, infecção certa no pós-operatório, né? Por isso que tu já prevê que tu pode ter que ampliar. Né? Vou mostrar para vocês uma situação aqui onde a incisão foi mínima, mas a tricotomia foi gigantesca. E aí eu pergunto para vocês, tricótomo ou máquina? Tricótomo é aquele que utilizavam antigamente para fazer a barba, né? O aparelhinho de barba, aquele de metal que a gente coloca a lâmina, né? Também é conhecida como gilete. Bom, sempre que possível a máquina, tá? Mas tem situações que a máquina não funciona, a não ser que seja uma máquina específica, como, por exemplo, em bovinos. E aí vocês vão fazer com tricótomo. E o tricótomo tem que ter técnica. Se tu fizer com tricótomo num terneiro, por exemplo, a pele do terneiro é tão sensível que acaba toda... machuca muito a pele do terneiro. Outra coisa, tricótomo ele causa pequenas microlesões. Aliás, a tricotomia, no geral, ela deve ser feita logo antes de vocês iniciarem o procedimento. Tá? Não façam a tricotomia com muita antecedência, porque pode dar problema de infecção no pós-operatório. Tá? Logo antes de iniciar o procedimento. Olha aqui, tricotomia ampla. Vou fazer no olho aqui, ó, ampla. Tá? Totalmente ampla aqui, ampla. Vou fazer aqui na orelha, ampla. Tá? Não meça o esforço em fazer. E aí, nós temos o paciente sendo preparado para um procedimento cirúrgico, né? Ele tem que fazer jejum, já viram em anestesia, ele tem que fazer uma fluidoterapia, ou pelo menos instaurar uma linha venosa, para não entre em cirurgia sem instaurar uma linha venosa, porque vocês precisarem fazer fármacos de emergência para pegar a veia, né? Para fazer uma flebocentese, um paciente que parou, vai ser muito difícil. Então, mantenham pelo menos o catéter e um afluído, né? Gotejamento constante de manutenção, aquela de 10 ml por quilo por hora lá, tá bom já durante o procedimento com o paciente. Antibiótico profilático, se necessário, né? Vocês vão aprender sobre isso. Contenção, tranquilização, preparação do campo operatório, posicionamento, antisepsia, posicionamento de panos de campo, inicia o procedimento, tá? Então, é um paciente sendo monitorado, né, iniciando a monitoração, né? E aí vocês, como equipe, vão fazer antisepsia de mãos e braços. Isso aqui vocês vão aprender na prática a fazer. O objetivo da antisepsia é eliminar a microbiota transitória, nós falamos sobre isso, e reduzir a microbiota residente. Essa imagem mostra quais são as partes mais esquecidas durante uma antisepsia, tá? A técnica pode ser intraósseo. O intraósseo, ele numa emergência, não, porque a taxa de absorção intraóssea ela é menor, né? Então, é muito complicado fazer uma intraóssea para tratar com adrenalina, por exemplo, um paciente. Não é o ideal, né? Sempre o ideal é intravenoso mesmo, nesse momento aí, tá? Beleza. A antisepsia, né? Aqueles 12 passos da antisepsia cirúrgica, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 passos na antisepsia cirúrgica. Vocês vão aprender, é uma das técnicas que se utiliza para a realização da antisepsia, tá? Primeiro momento, vocês fazem uma... Bom, isso aqui eu vou falar na prática, não vou nem gastar o tempo de vocês aí. Vamos colocar o avental cirúrgico, vamos ver na prática. Vamos colocar luvas método aberto fechado, método assistido, sabendo que luva tem que ser utilizada, ela é uma barreira física, e mesmo assim ela pode ter pequenas microperfurações, por isso que nós não podemos pular a etapa de antisepsia. Tem que ter antisepsia, tem que ter colocação de luvas, tá? Tem trabalho agora da doutora Cláudia, que foi nossa residente ali, que mostrou que uma porcentagem muito grande de luvas são perfuradas durante o procedimento, né? E a gente não se dá por conta, né? Então, vai ser publicado esse trabalho, então tem que levar em consideração.
A antisepsia vocês vão aprender. Nós usualmente fazemos a antisepsia com álcool iodado e depois PVPI, utilizando gaze. Tá? Quem faz isso é o volante. Tá? Então, o paciente posicionado já ali. Colocação dos panos de campo, né, que a gente chama de delimitação do campo operatório, são panos que são esterilizados, né? Então, existe um pano de campo bem legal, cara. Tomara que vocês sejam ricaço, assim, para conseguir e cobrem bem os procedimentos de vocês. Claro, se vocês vão fazer oferecer um serviço de qualidade, tem que cobrar bem, né? É normal, isso é em qualquer área. Qualquer área, não é só medicina veterinária. E vocês utilizem esses campos aqui, ó. Olha que legal isso aqui, cara. São campos que eles são com iodo. Né? O próprio campo já tem iodo. Tá? Então, olha só. Ele é posicionado e esse amarelado deles já diminui a quantidade. Porque vocês imaginem o seguinte, ó. Nesse local que tem pele exposta, vocês fizeram antisepsia, mas tem bactéria. Então, eu tenho que evitar tocar nesse local aqui. Agora, se a gente coloca um campo que ele é adesivo e ainda por cima é iodado, a chance de tu ter contaminação por causa de tocar na pele, ela é absurdamente inferior. Agora, vocês podem crer que esses campos são caros. Né? Eles são bem caros. Olha só. E aí, onde é que vai fazer a incisão? Vai fazer a incisão sobre o plástico. Então, não tem chance nenhuma de tocar no tecido. Porque a gente tem que realmente evitar tocar na pele do paciente, tá? Por isso que a gente coloca esses campos aqui, ó, esses azuis, o mais próximo possível da incisão cirúrgica, tá? Eu acho que esse kitzinho aqui, se não me engano, estava 40, 50 reais, só esse campinho aqui. Então tem que diluir, nem sei agora quanto é que tá, mas tem que diluir no teu preço, no teu valor cirúrgico, né? Olha só esse paciente, olha a área de tricotomia dele. Né? Então, olha só, começou a tricotomia aqui já foi feita a antisepsia, né? Dá para ver a coloração, é uma gata. Aqui está a cicatriz umbilical, isso aqui é parâmetro para vocês acessarem. Colocou os dois campos, terceiro campo, e olha o que sobrou para fazer a cirurgia. Né? Então, mas para que aquela tricotomia ampla? E se começa a sangrar? E se tu abre esse paciente e tem uma neoplasia lá que tu não tinha detectado? Tu não vai parar para fazer tricotomia. A tricotomia tem que ser feita antes. Tá? Então, isso é planejamento cirúrgico. Tá? Outros tipos de posicionamentos de campo, né? Como, por exemplo, para procedimentos oftálmicos, campos em forma de triângulo, né? A gente pode colocar. Procedimentos ortopédicos, né? O membro normalmente ele fica pendurado, né? Pode ficar pendurado ou um volante segura o membro e coloca os campos ao redor. Esse paciente estava só preparado. Isso aqui é bullying, né? Isso aqui com o paciente é bullying, não façam isso. Eu só mostrei para mostrar que não pode fazer isso aqui com o paciente. O transoperatório, obviamente, que tem a diére e a hemostasia, os procedimentos especiais e a síntese. Diérese, hemostasia e síntese, próxima aula a gente vai falar. Procedimentos especiais, a gente começa a falar a partir da próxima aula, né, que são os sistemas que a gente vai mexer, respiratório, digestório, por aí vai. Tá? E o pós-operatório. Termina com a monitoração do paciente, limpeza da ferida cirúrgica. Falando para vocês aqui, ó, limpeza da ferida cirúrgica, se vocês fizerem um procedimento cirúrgico limpo, a limpeza poderia ser só com solução fisiológica, 1 ou 2 vezes ao dia. Gaze, solução fisiológica. Vocês vão limpar isso aqui, ó. Esses pontinhos aqui, tá? Muitas vezes a gente acaba passando o mertiolate, que é o clorexidine, mas não precisa passar iodo, PVPI, botar pomadas, isso não precisa, tá? Porque uma pomada aqui em cima não vai impedir que uma infecção que vocês deixaram se instaurar aqui embaixo da pele, ela desenvolva, você entende? Então, nós temos que manter a ferida limpa. E limpa nós conseguimos somente com solução fisiológica. Eu acabo passando mertiolate, às vezes, para um proprietário mais preocupado, mas, na realidade, não precisaria. Tá? Muitas vezes é só realmente solução fisiológica. Bandagens, se forem necessárias, né? O uso do colar protetor ou da roupinha cirúrgica é muito importante para pequenos animais, né? Então, para evitar
a contenção desses pacientes, às vezes, numa baia, em grandes animais, para evitar que eles se rocem em troncos, né, em árvores, é importante. Medicamentos de analgesia pós-operatória, antibióticos, se for necessário. Né? Como eu falei para vocês, a maior parte das vezes não é necessário. E as suturas, normalmente de 7 a 14 dias. Grandes animais, 14 dias. Pequenos animais, de 7 a 10 dias seria o suficiente. Beleza? Dei uma corridinha para a gente ficar nas 15h50. Trazei 10 minutos, vocês me desculpem. Começa a falar demais, a coisa realmente ela vai longe, né? Pessoal, alguma dúvida? Possa responder agora para vocês. Vamos olhar aí. Paulo de Tarso, 10 ml por quilo por hora, não é muito? Doutor Paulo, quando eu dava anestesia há 10 anos, é o que a gente fazia. Se o professor Marcelo falou para vocês diferente, esqueçam o que eu falei. Deletem lá da minha fala. Com certeza o Marcelo falou isso aqui para vocês. Tá? Quando eu fazia, dizia-se, os livros trazem isso, inclusive. Se tu pegar lá Massoni, se tu pegar Fantoni, vai dizer de 10 a 20 ml por quilo por hora. Tá? Mas com certeza tem estudos mais novos que diminuíram. Eu não estou totalmente atualizado disso aí. Não devia nem ter citado esse negócio aí. O que mais aí? Alguma outra dúvida? Vamos ver. André, tem vídeo da antisepsia no Dropbox e tem aquele material que eu mostrei ali também está lá. Só olhar lá da antisepsia lá. Mais nada? Bom, pessoal, então eu vou mostrar. Eu sempre na aula presencial eu gosto de terminar com um videozinho que eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre colocava esses videozinhos para finalizar aqui, né? Aí na remota eu não sei se vai rolar, mas enfim, vamos tentar aqui. E aí vocês vejam se vocês conseguem escutar. Deixa eu parar essa música aqui, tá chata, já vontade de reventar essa música, nunca mais vou escutar essa música aqui na vida. Então vamos lá, vamos ver se vai dar para ver aqui. Tá rodando aí? Alô? Tá parado? Gato é gato, né? Quem tem gato em casa sabe que é por aí. É mais ou menos isso aí. Isso aí não é gato, isso aí é cachorro, né? Porque não consegui pular ali. Bem gato é esse aí, então, é gato de apartamento geral. Por aí vai. Pessoal, desculpe ter passado ali do tempo ali, beleza? Grande abraço para vocês, boa semana. Eu mando aí, na sexta-feira eu ia mandar atividade, aí eu pensei, pô, sacanagem, mandar atividade para a galera no feriadão, né? Vai ter desculpa, né? Aí eu disse, não. Agora essa semana eu mando atividade para vocês aí, para a gente ver alguma coisinha mais da disciplina. Falou?
Grande abraço, até mais.